gente, tudo bem com vocês? Meu cabelo tá assim porque ontem eu passei aquele Night Spa, que é uma hidratação, né, noturna, que tu dorme no cabelo. Só que no outro dia tu acorda com o cabelo bem oleoso, daí tem que fazer assim. E agora eu e o Dan, a gente vai lá ver porta. Vamos ver, tem um lugar aqui perto que parece que tem, daí a gente vai dar lá uma olhadinha. E chegou a frente fria, a gente vai derrubar as temperaturas. Vai ter um dia que a mínima vai ser 5 graus, ai que friozinho. E a máxima é 16. Amanhã a mínima vai ser 8 graus, a máxima 18. Então, de manhã vai estar bem friozinho, mas à tarde vai estar mais ou menos. Amanhã, de manhã, a gente vai ficar em casa porque vai esperar o material de construção chegar, porque vai chegar os materiais de construção. E agora a gente tá indo lá ver a porta. E segunda-feira o pedreiro já vai estar aqui pra começar a... Então, gente, o Dan não está aqui porque eu acabei de levar ele ali no trabalho. A gente passou lá no lugar pra ver as portas. Na verdade é tipo um mostruário, né? Daí nem filmei nem nada porque a gente só ficou olhando o mostruário, assim, que ele tinha lá, porque é encomendado, daí eles que fazem, né? Eles vão construir daí a porta que a gente quiser, na medida que a gente quiser, como a gente quiser. A gente gostou muito, muito, muito de uma que é com biometria. Tipo, tu coloca a biometria assim, não precisa de chave, é biometria, a fechadura, né, da porta. Que eles trabalham com fechadura também. Aí tá, daí a gente pegou o orçamento, tudo, e já tava meio que empolgado, já querendo fechar o negócio na hora, né? Daí, ainda bem que a gente não fecha as coisas na hora. Aí no carro, assim, eu toda empolgada, já pensando, vamos escolher aquela porta e tal. Daí eu, não, amor, acho melhor a gente ver outros orçamentos ainda. Aí eu sou meio assim, eu não tenho muita paciência de ficar procurando preço, de ficar fazendo orçamento. Não gosto, não tenho paciência pra isso. Eu já sou mais na louca, assim, pego e fecho o negócio no primeiro lugar que eu vejo, né? Mas o Dan, ele já é mais centrado, ele já é mais administrador, eu acho, do que eu sou mais avoada. Daí ele falou, não, vamos ver outros orçamentos. Aí já me murchou, né? Porque eu gostei tanto daquela porta que a gente viu lá, mas eu posso pegar essa porta e daí pedir o orçamento em outros lugares, porque agora a gente já tem ideia daquilo que a gente quer, né? Então, por coincidência, eu tava vindo levar o Dan no trabalho e na nossa frente tinha um carro com uma propaganda de porta. E a gente não sei se é porque eu não tava procurando antes, mas achamos assim muita coincidência. É Pormades Portas. Aí já gravei o nome na minha cabeça, já vou procurar eles no WhatsApp, já vou mandar mensagem pra lá e daí vou pedir os orçamentos por WhatsApp, porque, é um saco ficar indo nos lugares, né? Eu sei que tem uma em outro bairro, que é um pouco mais longe do nosso, enfim, né? Tem que pegar 3 orçamentos. Pegar 3 orçamentos, mandar pra minha administração lá e ver qual que ele vai escolher. É assim, daí o ruim é que assim, ó, quem tem que ir atrás dos orçamentos sou eu, né? Porque eu não tô trabalhando direto, tudo. Aí é eu que fico indo atrás dos orçamentos, mas tudo bem. Ai, eu amei aquela porta. Amei. Aquela que a gente viu. Eu queria aquela. Vai ficar muito legal. E vai ser bom porque vai dar uma valorizada na casa, né? Às vezes a gente pensa assim, é caro e tal. Mas se tu pensar, valoriza a casa depois na hora de vender, né? Que a gente não planeja ficar ali a vida toda, a gente um dia vai querer vender aquela casa. Então tudo que a gente tá fazendo, a gente tá agregando valor na casa e na verdade é um investimento, né? Porque vai retornar pra gente depois quando a gente for vender a casa. Não vai machucar? Não! Tá, tu nem arrumou teu cabelo ainda, filha. Vem cá arrumar rápido, deixa eu te arrumar. Meu Deus. Então, gente, acabei de fazer um tratamento aqui no meu cabelo, que hoje é dia de cronograma, vou passar um olhinho reparador. Eu fiz um vídeo agora sobre cabelo, gente, falando da máscara que eu tô usando, que tá salvando o meu cabelo. Tanta química que eu fiz no meu cabelo nesses últimos 1 mês, 2 meses, 1 mês e meio. Muito pouco tempo pra tanta descoloração, tanta tintura, tanta química nesse cabelo, saturado de química, né? Mas tá dando jeito, gente. O tratamento que eu tô fazendo tá funcionando no meu cabelo. Então, o dilema da porta, né? Eu mandei mandei WhatsApp, né? Pra umas 4 empresas aqui da minha cidade e tô esperando eles responderem. Uma delas eu já mandei meio-dia, até agora
4h30 da tarde, não respondeu ainda. E 3 delas nem recebeu a mensagem ainda. E eu estou ansiosa, né? Porque o rapaz vai começar segunda-feira a fazer os negócios. E a gente tem que decidir essa porta logo, porque leva uns 20 dias para eles fabricarem a porta. Então, para eles instalarem tudo, a gente vai acabar ficando um tempo sem porta, né? E enfim, tem que esperar aí a resposta desses orçamentos, né? Vamos ver. Vamos ver no que vai dar. Só sei que eu vou tomar um cafezinho, que eu não tomei café ainda, já é 4h30. Hoje é sexta-feira. Sextou. Amanhã de manhã temos que estar em casa para receber os materiais de construção, porque tem bastante coisa para chegar. A gente pensa, é uma obra pequena, gente, não é tão pequena assim, porque o cara vai refazer, o Dan vai aumentar o muro, então ele vai ter que refazer o muro, ele vai ter que quebrar, vai ter que arrancar árvore, aí vai aumentar o muro, aí depois a gente vai fazer o pergolado, e daí depois construir aqui a garagem, né? Então eu acho que vai um tempão. Vai um tempinho de obra aí. A gente comprou bastante material, deu uma compra, assim, bastante coisa de material que o pedreiro pediu. Gente, tem uma psicóloga que eu tenho assistido e cada vez que eu escuto ela falar, assim, que ela fala de uma forma que a gente consegue entender muito bem. É a psicóloga Ana Beatriz Barbosa, ela é bem famosa. E ela explica tudo certinho, assim, o jeito do autista e o jeito do TDAH. Porque eu até cheguei a falar que, né, que às vezes muita gente confunde, tanto que a Helena, ela é diagnosticada com TDAH. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando, ela deveria de ser testada para autismo também. Gente, ela já foi testada para autismo e não na terapia ABA também. E não deu autismo, deu só o TDAH mesmo. E esse vídeo que eu tô vendo aqui, eu posso deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, gente, e é igualzinho. É como ela explica mesmo, assim, ó, que o TDAH, e eu tenho, depois de assistir isso, eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Sempre tive, desde criança. Sempre tive, gente. Eu sempre tive muita dificuldade com os meus pensamentos, porque os meus pensamentos são muito rápidos, são muito ligeiros. E às vezes eu tenho muito excesso de pensamento. Então eu sempre tive muita dificuldade de me concentrar em algo que não fosse do meu interesse. Vocês veem do hiperfoco, né? O hiperfoco tem no autismo também e também tem no TDAH, mas é diferente. Ela explicou ali a diferença do hiperfoco do autista e do hiperfoco do TDAH. O hiperfoco do TDAH é aquele assunto que ele vê e, meu Deus do céu, eu só consegue pensar naquele assunto. Gente, é muito assim, eu tenho muito hiperfoco. Vocês veem aqui, né, no vídeo, assim. E, com certeza, o transtorno bipolar é consequência, porque quem tem TDAH tem mais chances de ter também outras doenças junto, assim, que é meio que somático, assim, meio que uma tá pegadinha na outra ali, né? Então, o negócio do transtorno bipolar, de ansiedade, tudo por conta, assim, de que eu tinha já TDAH desde criança e só que não era diagnosticada. O meu TDAH, eu consegui, assim, prestar atenção na escola, mas, assim, é porque as coisas da escola até que eram interessantes pra mim. Os assuntos da escola, eu gostava muito de ciências, geografia, eu era boa nessas coisas, eu gostava de português também. Matemática, eu era péssima. Até reprovei em matemática e o meu problema sempre foi matemática. Mas, enfim, o meu maior problema sempre foi questão de pensamento acelerado, de não conseguir dormir à noite porque tinha muitos pensamentos, era um pensamento atrás do outro, assim, e daí a mente fica muito, muito ativa. O meu problema sempre foi assim, de relaxar a mente, tanto que às vezes eu volto pra casa de um compromisso, alguma coisa assim, alguma coisa que eu tive social, assim, algum compromisso fora, eu preciso sentar no sofá, colocar um programa de televisão assim bem monótono, assistir aquele programa de televisão bem monótono e ter um momento assim de tranquilidade, assim, de rotina, pra eu conseguir deitar na cama e dormir, mesmo tomando medicação. Eu tomo uma medicação que dá sono, né? Porque às vezes mesmo com a medicação, se eu só chegar da rua assim, trocar de roupa, que tem gente que chega da rua, troca de roupa, toma um banho e vai pra cama dormir, né? Eu não consigo, nunca consegui fazer isso. Se eu deito na cama eu não durmo,
Porque a minha mente tá tão acelerada, ela tá com tanta coisa, que aí eu não consigo dormir, porque a mente não relaxa. O corpo tá super cansado, mas a mente não tá cansada, né? Às vezes eu chego em casa, assim, à noite, assim, aí eu falo, nossa, eu tô tão cansada, daí tu vai dormir então, né? Daí eu tenho que sentar no sofá e ficar ali 1 hora assistindo televisão pra eu conseguir relaxar a minha mente, pra daí sim eu deitar na cama e dormir. Senão, mesmo que eu esteja com o meu corpo cansado, assim, estafada, cansada, assim, morta de cansaço, eu não consigo dormir, por causa da minha mente, que é muito acelerada. Aí eu descobri que isso aí é por causa do TDAH. E outra coisa também, às vezes você fala rápido, não tem? Às vezes eu falo muito rápido, porque às vezes eu tento acompanhar o meu pensamento. E às vezes eu falo devagar, porque eu quero falar uma coisa, mas o meu pensamento tá longe. Eu tô pensando em outra coisa, eu tô falando com vocês uma coisa aqui, eu tô pensando em outra coisa. Daí às vezes eu não consigo falar as duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, tentar prestar atenção no assunto aqui, só que a minha cabeça tá lá no outro lado. Aí às vezes eu tô numa rodinha conversando com umas pessoas e de vez em quando eu me perco nas conversas e me perco nos assuntos. Eu falo, o que vocês estão falando? Tipo, porque a minha mente dá a impressão assim, ó, que ela desliga e liga. Parece uma coisa assim, ela desliga, mas não é que ela desliga assim, gente, de tipo, desliguei a mente. É que eu começo a pensar em outra coisa. É tipo assim, eu tô conversando com aquela pessoa, aí de repente eu vejo um passarinho passar, eu vou olhar o passarinho, aí não sei porquê, eu olhei o passarinho e lembrei que eu esqueci a roupa na máquina. Aí de eu lembrar que eu esqueci a roupa na máquina, eu fico pensando, meu Deus, será que tem alguém em casa agora que eu posso mandar uma mensagem pra tirar a roupa pra mim da máquina, senão vai ficar com cheiro de cachorro molhado. E eu tava conversando com a pessoa até então. Aí a pessoa continua falando e tal, ou tô num grupo, as pessoas falando, daí daqui a pouco eu volto, já mudaram de assunto, ou já tô falando outra coisa e eu não acompanhei o raciocínio, daí eu tenho que perguntar o que vocês estavam falando mesmo, assim. É o meu jeito, assim, bem desatenta. Às vezes eu começo a falar com a pessoa uma coisa e daí eu lembro que eu tinha outra coisa pra falar. Aí eu paro de falar aquilo que eu tava falando, daí eu começo a falar outra coisa que eu lembrei que eu tinha pra falar. E daí, mas e o que tu tava falando antes? Entendeu? Não teve um desfecho a história que eu comecei a contar. Então isso é muito comum do TDAH também. Eu tenho muito, gente. Eu devia tomar medicação, eu acho. Será que é por isso que eu não passei na prova lá? Que eu fui bem mal na prova. No fundo, na verdade, eu não fui tão mal. Eu tirei 50%, acertei 50%, né? Não foi o suficiente pra passar. Mas acho que não foi. O Dan falou que não foi tão mal. Ele disse que eu tirei, assim, que pelo que ele andou conversando, que no trabalho dele, um monte de gente fez a mesma prova que eu, né? Todo mundo tirou mais ou menos a mesma nota, assim. Então, eu acho que eu não fui tão mal, mas às vezes eu penso, nossa, será que se eu tomasse uma medicação, porque agora eu não tô mais conseguindo estudar, porque eu perdi a motivação. Eu perdi tanta motivação de não ter passado, né, nesse concurso, porque eu estudei muito, gente, muito, muito, muito. Eu estudei pra tirar 10, mas enfim. Eu perdi tanta motivação, assim, que eu não tenho mais vontade de estudar, eu não consigo mais estudar. Eu já parei pra estudar, pra fazer aula, mas aí não entra na minha mente, porque eu já não tô com vontade, tipo, tô desmotivada. Às vezes eu fico pensando, será que se eu falar com a minha psicóloga, tomar um remedinho, esse remedinho que a Helena toma, ela sente bastante diferença, sei lá, tomar um remedinho pra eu voltar a estudar e conseguir estudar, porque eu não tô conseguindo estudar, gente. Eu não tô conseguindo estudar mesmo. E eu tenho certeza que é por conta do TDAH, né? E TDAH é bem genético, né? A minha mãe, gente, ela é igualzinha a eu, assim. Igualzinha eu, ela é acelerada igual eu. Ela também tem, às vezes ela tem esse hiperfoco também nela, que ela encasquita numa coisa, ela só pensa naquilo, e daí ela gasta um monte de dinheiro naquilo que ela tá encasquitada. Ela é bem assim, igualzinha. Igualzinho eu, assim. E a Helena também, só que a Helena eu percebo que ela não tem muito hiperfoco. O TDAH da Helena é bem diferente. Ela é bem ativa, ela tem esses pensamentos também, assim, tipo de voar, de avoada, assim, a gente manda ela fazer uma coisa, é muito engraçado mandar ela se arrumar, por exemplo. Ela começa a se arrumar, daí ela lembra que tem outra coisa pra fazer, daí ela vai fazer outra coisa e parou de se arrumar já, né? Aí ela, 3 horas, tem que mandar, as 2 horas antes de ir pra escola, eu já tenho que mandar a Helena já começar a se arrumar, porque ela não continua fazendo aquilo que ela tava fazendo, ela se perde, ela vai fazer outra coisa. Aí quando eu vou lá no quarto dela, ela tá lá mexendo nas pulseirinhas, nas bijuterias dela, brincando com as bonecas, fazendo outra coisa, qualquer outra coisa, menos aquilo que eu mandei ela fazer.
E ela é bem desatentona, assim, né, na escola, tudo. E desde bebezinha, né, desde pequenininha ela sempre teve TDAH, assim, bem... O dela o dela é mais severo, né, porque ela teve atraso no desenvolvimento global por conta do TDAH, né. Ela teve que fazer fisioterapia, fonoaudióloga, terapia, ela precisou fazer, né, todas essas coisas porque ela teve um atraso bem importante, né. Então, eu acho que existem também vários níveis, né. Vendo esse vídeo aqui já tá rendendo um outro vídeo, né, que ela falou que o autismo, ele tem um hiperfoco, mas é de algo que ele volta sempre. É como se fosse uma mania, algo que ele sempre volta para aquilo, porque ela disse que aquilo dá segurança para ele. Por exemplo, é um jogo de videogame que ele sempre volta a jogar aquele jogo. E eu lembrei do Dan, porque o Dan, ele assistiu Senhor dos Anéis e ele sempre volta a assistir Senhor dos Anéis. Ele já assistiu mais de 1000 vezes. Desde que o Senhor dos Anéis foi lançado no cinema, quantos anos atrás? Mais de uma década, né? Foi lançado no cinema, ele gostou tanto daquele filme, talvez aquilo tenha dado uma sensação de segurança pra ele, não sei, e ele sempre tem que voltar a ver aquele filme. Às vezes ele tá estressado, ele vai lá e coloca o Senhor dos Anéis, ele vai assistir o Senhor dos Anéis. Ele já sabe todas as falas, tudo, ele sempre volta a assistir o Senhor dos Anéis. É muito engraçado que agora que eu tô estudando mais sobre o autismo, sobre TDAH, eu já sabia bastante coisa por causa da Helena, que daí a gente vai procurando, vai buscando, e o convívio também, né? Mas do autismo, agora que eu tô vendo as coisas, eu tô, assim, identificando muita coisa no Dan. Só que ele não quer diagnóstico, ele não quer tratamento, não quer nada. Aí, eu às vezes fico pensando assim, porque se tivesse um diagnóstico, talvez, às vezes ele poderia ter algumas facilidades, porque eu sei que, enfim, que eu sei que pra ele, antes eu achava que ele era egoísta, sabe? De ele não gostar, assim, de reuniões sociais, assim, de ir na casa dos meus pais, até com os meus pais, os meus irmãos, lugar que tem, assim, mais de 4, 5 pessoas, ele já não quer ir, ele já não gosta de ir, lugar que tem muita gente, festa, shopping, todos esses lugares, assim, que tem mais gente. Até a igreja, assim, pra ele é um pouquinho difícil, ele não gosta de ir, ele não gosta de barulho. Se as pessoas soubessem, porque às vezes elas podem entender como a pessoa tá ignorando, a pessoa não tá gostando, ela não gosta de mim, ele me ignora, porque ele fica só no celular quieto no canto dele, sempre assim no canto dele, quietinho no celular, não conversa muito com as pessoas, assim, não interage, né, muito com as pessoas. Só em alguns lugares, assim, que daí ele se esforça mais, mas é um esforço que ele faz, às vezes é um esforço que ele tem que fazer pra ele interagir, pra ele conversar. Ele faz assim meio que um esforço quando ele tá em alguns lugares, que ele vê que ele tem que interagir, aí ele interage muito bem, interage assim, de conversar, de falar coisas interessantes, de ter uma conversa agradável, uma conversa boa mesmo, mas eu vejo que assim, ele se força a isso, ele no interior dele, ele queria estar quietinho em casa. A pilha social não é. Às vezes eu vou nos lugares e eu me empolgo, né? Saio conversando com as pessoas, eu encontro minhas amigas, aí quero ficar conversando e não quero mais sair. Ele é 1 horinha só no lugar, daqui a pouco ele, vamos embora. Eu, peraí, ele, vamos embora. E eu, espera, é sempre assim, ele, vamos embora. É assim, ele fica 1 horinha, daí ele interage ali 1 horinha, daqui a pouco a pilha social dele acaba, daí ele, vamos embora. De detalhe, tá? Eu não procuro doença, eu não estou procurando doença. Eu recebi um comentário dizendo, ela sempre arruma uma doença. Não, gente, eu não arrumo, elas aparecem. Eu não queria. Não, pra começar, autismo e TDAH não é doença. A pessoa nasce assim, nessa condição, não é uma doença, pra começar isso. E pra terminar, eu só fui pesquisar, eu só fui atrás depois do diagnóstico. Tanto que vocês viram, o meu conhecimento sobre autismo era zero. Pra mim, o autista era aquele que a gente olhava e
via que era autista, assim, que ficava se balançando, que tinha um atraso, que às vezes tinham outras comorbidades junto, né, com o autismo, e que era visível. Pra mim, eu não conhecia nada, gente. Eu sou totalmente ignorante, falava até coisas que nem era pra eu estar falando, mas é por falta de conhecimento. E eu não diagnostiquei o meu filho. Eu não diagnostiquei a Helena. Foram os médicos que diagnosticaram. Os médicos diagnosticaram. Não foi só um médico que a diagnosticou, foram vários. Terapeuta, fisioterapia também teve que fazer relatório, neurologista, pediatra. É uma equipe, gente, não foi só uma pessoa que olhou e falou assim: ele é autista, então ele parece autista. Gente, não. O Gabriel, vocês viram aqui, o Gabriel ficou meses fazendo testes. Foram aplicados testes e subtestes e terapeuta ocupacional, neuropedagoga, neuropsicóloga e psicóloga. Todas essas, tá? Aplicando testes no Gabriel e fazendo terapia, a terapia ABA. Tudo, gente, tudo certinho. E foi, sim, fechado o diagnóstico. Até fizeram essa pergunta. Tá, mas ele tem diagnóstico? Sim, gente, ele tem o diagnóstico. Tem a folhinha do diagnóstico. Já enviei pra escola, já tá tudo certinho, diagnóstico fechado. Agora é terapia pra tratar. Não tratar, é terapia pra ensinar ele a lidar com o mundo. Porque o que é o autismo? O autismo é uma hipersensibilidade sensorial de tudo. É uma hipersensibilidade ao mundo. É uma forma diferente que o cérebro processa de enxergar e de sentir o mundo que a gente vive. Então, por isso é essa dificuldade deles, às vezes, de rotina, de entender as coisas, porque eles não entendem as coisas da mesma forma que a gente entende, porque eles enxergam de uma forma diferente. Tem a parte boa, eu sempre vou para a parte boa, eu tenho a parte boa, porque eu falei: filho, você vê as coisas de uma forma diferente. Você consegue achar soluções de coisas que a gente acha que às vezes não tem solução, mas ele consegue achar uma solução porque ele vê o todo de uma forma diferente. Ele sente o mundo de uma forma diferente. O Gabriel é até meio sinestésico, assim. Quando ele tá vivendo uma emoção, a emoção é muito intensa pra ele. Parece que ele tá vivendo no momento. É muita sensibilidade. Então, gente, eu não tô procurando doença na minha família, tá? Eu só estou identificando as coisas que já foram diagnosticadas. O Gabriel já foi diagnosticado, a Helena já foi diagnosticada, o meu transtorno bipolar foi diagnosticado. A gente queria qualquer uma dessas coisas? Não, mas nós somos isso, nascemos assim, né? Por coincidência, genético, tem muita parte da genética, né? A psicóloga explicou pra gente. Por coincidência, eu tenho identificado que eu também tenho TDAH e né? Como a Helena tem, é genético, e eu já comecei a identificar, eu também tenho, porque a gente vê os sintomas. E o Dan, eu percebo, assim, tô vendo muitas características de autismo nele, muitas mesmo. Até a mãe dele contando quando ele era criança, essas coisas assim, ele é muito parecido com o Gabriel. Então, na verdade, eu não tô me autodiagnosticando, porque eu não tenho diagnóstico, eu acho que eu deveria de conversar com a psiquiatra, assim. E o Dan também não tem diagnóstico, mas tem essa suspeita. Tem sim essa suspeita bem forte e bem séria, assim, porque toda vez que eu vou estudando mais sobre o assunto de TDAH, eu já sabia que eu já tinha. Eu tenho que conversar com a psicóloga falou: pode ser que tenha, mas ela é a psiquiatra, na verdade, né? Ela diagnosticou mais o transtorno bipolar, né? Porque eu acho que daí teria que ir mais pra parte da neurologia. Eu tenho que procurar um neurologista pra poder fazer todos os exames e tal, é mais na parte, acho que neurologista, acho que a psiquiatra, não sei se diagnosticaria o TDAH também, não sei, eu vou conversar com ela, mas pra mim também não me importa ter diagnóstico não, porque eu já passei da fase que precisa mais, né, que é a fase de estudar e tudo, só se eu pretender voltar a estudar, alguma coisa assim, aí eu acho que eu necessito, mas senão eu não tenho necessidade do diagnóstico, ele não vai fazer diferença na minha vida agora, é igual o Dan não tem necessidade de diagnóstico porque não vai fazer diferença na vida dele agora, depois de adulto, e evitar que ele sofra, né? Tudo que o Dan sofreu na adolescência dele, na infância dele, a gente vai conseguir evitar que o Gabriel sofra, né? Porque ele vai estar fazendo tratamento, ele vai estar sendo ensinado ali
E o Dan, ele tem um pouquinho mais de facilidade do que o Gabriel na interação social e na parte social. O Dan, ele aprendeu, né, a interagir socialmente, assim, né, muito mais do que o Gabriel. Então, tem essa diferença também dos dois. O do Dan, eu acho que é uma coisa mais sutil mesmo, assim, bem sutil mesmo. O do Gabriel já é uma coisa... Ela falou nível 1, né? Eu, sinceramente, fiquei meio na dúvida, porque eu não acho que seja tão leve. Não acho que é tão leve, assim, porque tá atrapalhando bastante a vida dele, assim, ele tá tendo bastante dificuldade. Então, mas enfim, foi diagnosticado como nível 1, então a gente crê que seja, né? O nível 1, mas não quer dizer que é leve. Ainda me corrigiram aqui nos comentários e é verdade, não quer dizer que é leve, porque não é leve, é só a pessoa que tem e que sofre que sabe. Porque não é leve você ter uma hipersensibilidade a tudo no mundo. Gente, o Dan com esses pontos nas costas aqui, vocês acham que ele não queria me deixar passar remédio? Ele é pior do que criança, ele não queria me deixar espirrar o remedinho pra passar ali. Ele queria que eu colocasse o curativo em cima sem passar remédio. E ele, ai meu Deus, não toca, assim, parecia igual uma criança. Passei trabalho com ele pra curar esses pontos dele ali nas costas. Tô ainda passando trabalho, né? Todo dia pra passar remédio é aquela coisa, mas enfim, pior do que o... Ainda falei pra ele, meu Deus, eu cuidei melhor, consegui cuidar melhor do Thor do que de ti. Ela brincando assim, meu Deus, tô expondo meu marido aqui, ele vai me matar se ele ver esse vídeo. Mas enfim, não é que eu tô assim, falando das características e tudo, né, porque assim como teve eu, que nunca recebi um diagnóstico, mas sempre sofri a minha vida inteira com os sinais, né, de TDAH, e assim como tem o Dan, que nunca recebeu um diagnóstico, mas ele também sofreu a vida inteira com essa hipersensibilidade ao mundo, o Dan, ele é meio sinestésico pra música, e ele sempre pegou música de ouvido. Ele escuta uma música, ele já sabe que nota que é, e ele diz que ele vê também cor nas músicas, então ele é muito sensível assim na parte musical, ele é muito sensível, e ele sempre foi assim, provavelmente sem saber o motivo, né, sem ter um diagnóstico e talvez até sofrendo por conta disso, e viveu a vida toda assim e não teve um diagnóstico, e agora já tá muito tarde também. Então, serve de alerta, né? Antigamente não era tão aberto, né, as conversas, antigamente a gente não tinha tanto acesso a conhecimento como a gente tem hoje. Então, hoje em dia tá mais fácil, assim, o diagnóstico. Não é que, tudo é autismo agora, meu Deus, tá todo mundo sendo diagnosticado com autismo. Não, simplesmente tá aparecendo mais porque a informação tá sendo mais difundida e as pessoas estão procurando mais ajuda. Eu acredito que seja isso. Só tô falando assim, explicando assim um pouco desse assunto, né? Porque eu recebi esses dois comentários. Quando eu recebo um comentário assim, eu até apago pra não dar briga, porque eu sei que não é todo mundo que pensa dessa forma, né? Uma falou assim, meu Deus, tudo é autismo agora. E outra falou assim, essa guria tem um sério problema, porque ela vive procurando doença. Como se, gente, eu saísse por aí procurando doença pra trazer pra dentro de casa. E como se TDAH e autismo fosse doença, né? Vocês que aqui tem muita gente que chegou no canal pelo vídeo, né, do diagnóstico e tal, e que tá na mesma saga que eu, tá tendo os mesmos problemas que eu. E a gente sabe que não é verdade, não é tudo autismo, e também, porque tem TDAH também, não é tudo autismo, e a gente não sai procurando, a gente não sai por aí procurando doença. É um diagnóstico, são médicos que estudam anos pra isso, e existe quando a gente tá dentro de um espectro, existem todos os sinais, não é só ter 1 ou 2 ou 3. Não, gente, são várias coisas, é um conjunto de coisas que coloca a pessoa dentro daquele espectro, daquele quadro que iguala ali as pessoas, e todo mundo, uma pessoa é diferente da outra. Todas nós, não existem pessoas que têm o cérebro que funciona exatamente igual o da outra pessoa. Nós temos cérebros diferentes, mas existem às vezes alguns cérebros que têm essas características. Assistam a doutora Ana Beatriz, por isso que eu quis falar aqui da doutora Ana Beatriz. Assistam ela, para vocês conseguirem entender, porque ela explica de uma forma bem didática. Quem tem o TDAH, o lobo frontal, ele não funciona muito bem, né? A área do raciocínio, assim, e aí recebe muito pensamento, muito repensamento, tem uma mente muito criativa. Eu tenho uma mente bem criativa, vocês veem, eu invento um monte de coisa.
tem a mente muito criativa e é muito inteligente, mas é igual uma pessoa, uma criança dirigindo uma Ferrari, não sabe dirigir. Então, é mais ou menos isso, entendeu? As pessoas que estão dentro desse bloco, assim, que tem todos uns sintomas, características, tem níveis diferentes, todas essas pessoas têm esse cérebro, nasceram com o cérebro assim, ninguém se torna TDAH, a gente nasce assim e a gente tá dentro ali daquele espectro ali daquele TDAH. E o autismo é diferente, são neurônios que nascem a mais, a criança nasce com neurônios a mais na cabeça, então ela nasce com uma hipersensibilidade ao mundo, ou uma hipossensibilidade também, que ela falou que às vezes tem gente que tem uma hipossensibilidade, porque o cérebro meio que bloqueia, porque é uma sensibilidade tão grande que o cérebro bloqueia alguns estímulos, por exemplo, por isso que às vezes tem uns que não sentem frio, ou uns que não sentem calor, tem uns que não sentem frio, tem uns que se machucam e não sentem que se machucou, porque o cérebro meio que bloqueia alguns estímulos que são muito fortes para essas pessoas, vocês entenderam? Então é todo um trabalhar do cérebro ali, toda uma química, a pessoa nasce assim, a pessoa não se torna assim, não é uma doença para ser curada, então não tem cura, não necessita de cura, a pessoa precisa simplesmente aprender a viver naquela condição, né? Com terapia e tudo mais, a gente aprende a viver na condição que a pessoa nasce. Então, só explicando aí, gente, não tô procurando doença, né? Acontece. Às vezes a gente nasce bem sortudo assim na vida, né? Que aparece um monte de coisa na vida da gente, mas enfim. Wake up to